Militar da União. Cumprimento a doutora Alessandra, o doutor Luciano, aos quais eu externo os meus cumprimentos a todos os advogados aqui desta casa. Bom, inicialmente eu vou explicar para os senhores sobre a JMU e depois passaremos para os processos penais militares. Como eu iniciei a minha fala, a Justiça Militar da União é a justiça mais antiga do Brasil. Bom dia, doutor Edmundo. Tudo bem? Bom dia, a Constituição Federal, ela prevê que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares. Então, a nossa competência é essencialmente criminal. Antigamente, era previsto apenas a nossa competência para processar e julgar aqueles crimes que estavam previstos no Código Penal Militar. Todavia, ano passado, houve uma alteração legislativa e houve uma ampliação dessa competência para julgarmos também os crimes que estão previstos no Código Penal Comum e também nas leis extravagantes, somente quando praticados nos termos do artigo 9º, inciso 2. Então, é importante destacar que o Código Penal Militar, ele traz certos elementos que tornam aquele crime militar. O inciso 2, especificamente do artigo 9º, ele estipula que é crime militar, aquele crime praticado por militar contra militar, que pratica crime contra civil em local sob administração militar, e principalmente o cerne dessa questão, que foi o da lei, da alteração legislativa, militar que pratica o crime em função de atividade militar. As questões das ações, dos crimes praticados por militares em GLO, em garantia da lei e da ordem, foram que motivaram essa alteração legislativa. Há ainda muita discussão com relação a essa ampliação de competência, discussões de constitucionalidade. No entanto, a lei está em vigor, inclusive quanto à prática de homicídio, de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, no caso de ação específica de garantia da lei e da ordem e de atividades de natureza militar. A nossa lei de organização também, ela prevê que são órgãos da Justiça Militar da União, o Superior Tribunal Militar, a Auditoria de Correição, os Conselhos de Justiça, os Juízes Auditores e Juízes Auditores Substitutos. Com relação ao Superior Tribunal Militar, ele é o tribunal que é sediado em Brasília, ele tem competência, jurisdição em todo o território nacional. Então, em segunda instância, ele é o tribunal apto a apreciar os recursos e também as ações penais originárias, que nós veremos adiante. A competência, com relação às auditorias militares, o território nacional é dividido em 12 auditorias militares, em 12 circunscrições judiciárias militares, e aí possuem algumas auditorias nessas circunscrições. No Rio de Janeiro, especificamente, nós somos a primeira CJM e temos 4 auditorias militares. Aqui é a CJM que mais tem auditorias, em virtude de ter mais processos. Inclusive, com relação a esses crimes praticados em GLO, nós temos a maior gama de processos referentes a isso. Então, realmente, tem aumentado muito a quantidade de processos mais referentes assim, a desacato, desobediência, nessa área. Bom, a jurisdição das auditorias é mista sobre as 3 Forças Armadas. Anteriormente a essa lei, haviam auditorias específicas para cada força, auditoria para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica. Mas, atualmente, com a Lei 8457 de 92, a auditoria ela pode conhecer de processos relativos às 3 Forças Armadas. E nós iremos ver como se dá esse julgamento em primeira instância, que é bem diferenciado. Aqui, por esse mapa, nós podemos ver como é dividida a Justiça Militar da União. Então, basicamente, as auditorias situam-se em capitais. Há algumas exceções, como Bagé, que é no interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria também no Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, em Minas Gerais. E essa divisão ocorreu de acordo com o efetivo de militares naquela época da criação da lei. Então, eles fizeram o seguinte raciocínio: de acordo com a quantidade de militares, seria mais interessante ter uma sede da Justiça Militar para julgá-los. Bom, a composição do Superior Tribunal Militar. Como eu já havia mencionado, é o nosso Tribunal de Apelação. A composição é de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Então, desses 15 ministros, 10 são militares, sendo 4 oficiais generais da Marinha, 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Aeronáutica, sendo que o Exército possui a maior parte de militares, que são 4, em virtude do seu efetivo. Já com relação aos ministros civis, são 5 ministros civis, sendo 3 oriundos da advocacia e 2 oriundos de carreiras específicas. Um é da Justiça Militar da União, que é do juiz auditor, da minha carreira, e o outro é do Ministério Público Militar.
A competência para processar o STM tem a competência para processar e julgar originariamente os crimes militares praticados por oficiais generais. São tanto oficiais generais da reserva quanto da ativa que praticarem tais crimes militares. Então, a competência será do Superior Tribunal Militar. Alguns questionam essa competência, tendo em vista que, para ter uma excepcionalidade de foro por prerrogativa de função, deveria ser prevista na própria Constituição Federal. Todavia, é feita por lei ordinária, que é a nossa Lei 8457/92, mas está em pleno vigor e é o que vige atualmente. Também o STM possui competência recursal, dentre outras. Então, as apelações, os recursos em sentido estrito e demais recursos vão para o STM. Na Justiça Militar da União, não existe um tribunal intermediário como o TRF, por exemplo. Então, uma vez que haja uma condenação ou uma absolvição em primeira instância, o recurso vai automaticamente para o Superior Tribunal Militar. Importante destacar também que no Superior Tribunal Militar, tanto no Superior Tribunal Militar como na primeira instância, vige o escabinato, que nós veremos aqui, que nada mais é do que a combinação do conhecimento dos militares da caserna com o conhecimento técnico do juiz auditor. Então, há essa combinação justamente para que as decisões sejam de forma mais peculiar, com mais força, porque por ser uma justiça especializada, há que se ter um conhecimento mais específico. E o juiz togado, muitas vezes, não tem a vivência da caserna para entender a peculiaridade daquele crime. Por exemplo, nós julgamos abandono de posto, né? Um crime específico, um crime propriamente militar, e muitas vezes o juiz togado, ele entende, o soldado abandonou o posto dele, foi rapidinho, ele saiu do posto, foi fazer um lanche, depois ele retornou, não houve prejuízo para a administração militar, então não há problema. Então, os militares, eles veem, os demais juízes militares, que nós veremos como essa composição, eles têm uma visão diferenciada. E aí, proferindo seus votos, eles vão poder explicar melhor a questão, o impacto que isso tem na tropa, né? Essa atitude tem na tropa. Então, é uma justiça especializada justamente por isso. Muitas pessoas não entendem que tem que ter esse conhecimento específico para poder conhecer a situação, o caso concreto e aplicar o direito nesse sentido. Por isso, é muito salutar que haja esse escabinato, apesar de ser muito questionado com relação a julgamento de civis. Inclusive, até uma DPF em trâmite questionando esse julgamento de civis e tudo mais. Mas com relação a militares, não há esse questionamento. Bom, a lei prevê que cada auditoria tem um juiz auditor substituto, um diretor de secretaria, 2 oficiais de justiça avaliadores e demais auxiliares. É muito importante que a gente frise aqui que o juiz auditor, ele é um civil. Ele faz concurso para magistratura, tá? É uma magistratura federal da Justiça Militar. Tanto que a nossa lei de organização, o nosso cargo é juiz auditor. E muitas pessoas me questionam, às vezes quando eu falo, o que você faz? Eu sou juiz auditor. Mas você é da Receita Federal? Eu digo, não, é um ramo do Poder Judiciário. Até explicar. Então, assim, a gente tem agora em trâmite um projeto de lei para alterar a nossa lei de organização. E aí vai modificar a nomenclatura do cargo, que será Juiz Federal da Justiça Militar, o que é mais condizente, de fato, com as nossas atividades. O nome juiz auditor vem de uma origem histórica. Por ser a nossa justiça mais antiga do país, entendia-se como juiz auditor, um magistrado dos tempos antigos, tinha toda uma peculiaridade, um significado particular, que hoje em dia não se coaduna aos tempos atuais. Então, essa alteração será muito bem-vinda e será mais fácil para as pessoas entenderem como se dá a atuação do juiz auditor. Na Justiça Militar Estadual, houve essa alteração. Mudou-se a nomenclatura de juiz auditor para juiz de direito do juízo militar, aproximando-se mais a carreira do juiz militar, naquele caso, ao de juiz de direito da área comum, né? Então, nós fazemos o concurso também, concurso da magistratura, com todas as fases previstas, dos mesmos modos que está previsto na Constituição, concurso de provas e títulos. Bom, agora adentrando mais na primeira instância da Justiça Militar da União. Como eu disse, o juiz auditor, ele não julga monocraticamente ainda. Esse projeto de lei para alterar a Lei de Organização da Justiça Militar da União, ele prevê que o juiz auditor julgará monocraticamente os civis, né, uma vez aprovado, justamente para vir ao encontro desse anseio, principalmente do direito internacional, da comunidade internacional, de militares não julgarem civis. No entanto, atualmente ainda está em vigor essa lei, e como é esse julgamento de um civil ou de um militar que pratique crime militar?
ele será julgado perante um colegiado, nos mesmos moldes que é feito no STM. Então, tem um juiz, a composição é de um juiz togado e 4 militares. Esses 4 militares sempre serão mais antigos que o réu, que o acusado. E tem 2 tipos de conselho. O Conselho Especial de Justiça, que ele existe para julgar os oficiais, e também as praças e os civis que praticarem crimes em conexão com esse oficial, e o Conselho Permanente, que é para julgar praças e civis. Então, a composição, segundo a lei, Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz auditor, e 4 juízes militares. A presidência é sempre de um militar. O projeto de lei ele altera a presidência para que seja do juiz auditor, mas por enquanto a presidência ainda é do juiz militar, e é do juiz militar mais antigo. Então, um oficial general ou oficial superior, de posto mais elevado que os demais juízes, ou de maior antiguidade no caso de igualdade. E o Conselho Permanente, constituído pelo juiz auditor, por um oficial superior, que será o presidente, e 3 oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão. Então, todo trimestre, a região militar, o Distrito Naval, e agora não é mais Comando Aéreo Regional ALA, encaminha para a auditoria militar, conforme prevê a lei, a relação dos seus oficiais disponíveis para participar desse sorteio. A lei, ela veda algumas situações que as pessoas não podem participar, como, por exemplo, alguns cursos de carreira, agregação de oficial, aquelas situações que estão ali previstas. Uma vez encaminhada essa relação, é feito sorteio daqueles oficiais para participarem do conselho. Então, o Conselho Permanente, ele vige por 3 meses consecutivos. E as pessoas, os militares que atuarem como juízes militares, eles atuarão no processo na fase em que ele estiver. Então, pode ser que aqueles militares peguem o processo na fase de julgamento já. Então, outro conselho instruiu todo o processo e eles somente irão julgar. Isso é possível. Então, há muito questionamento também. No Conselho Permanente não vige o princípio da identidade física do juiz. De fato, por ser um conselho diferenciado, um órgão julgador diferenciado, não vige esse princípio. No entanto, no Conselho Especial, ele começa e termina e ele acompanha todo aquele processo, ele vai ficar jungido àquele processo. O Conselho Especial que é constituído para julgar oficiais. E sempre que tiver alguma substituição de oficial, porque foi transferido, porque foi para reserva, ocorrerá essa substituição. No entanto, a regra é que ele fique durante todo o processo atuando nele. Então, como eu disse, é um escabinato que mistura o conhecimento da caserna com o conhecimento jurídico. Também é importante destacar que a ordem de votação ali na hora do julgamento é muito diferenciada. Sempre quem começa a votar é o juiz auditor, porque ele tem o conhecimento técnico, e aí a votação dos militares é por ordem inversa de hierarquia. Então, o mais moderno julga primeiro, e assim por diante até chegar ao presidente. Qual foi a intenção do legislador ao prever isso? Foi que o militar mais antigo ele não poderia influenciar no voto do mais moderno, então ele vota por último. Isso é muito importante. Uma vez que aquele militar é sorteado e ele comparece à auditoria, eu tenho sempre a preocupação de conversar com o conselho e explicar que a partir do momento que eles prestam compromisso, eles são juízes e eles têm ali o dever de ser imparciais e todos os outros deveres da magistratura. Então, eles não podem comentar sobre o processo ou expor alguma opinião no decorrer do processo. O momento deles fundamentarem os seus votos é no momento do julgamento. Então, é bem importante essa preocupação, justamente porque às vezes a pessoa não tem esse conhecimento e acaba, até na hora de inquirir as testemunhas ou o próprio acusado, já fazendo um pré-julgamento do que será analisado, né? Então, eu sempre procuro conversar e explicar como será essa situação, porque muitos militares nunca atuaram como juízes, então é uma coisa bem diferente do que eles estão acostumados. E também a lei prevê que nos dias que eles atuarem em sessão, eles não cumprirão o expediente na unidade. Só que a realidade é muito diferente, né? Muitas vezes acaba a sessão e eles têm que retornar à unidade para trabalhar. Então, nós procuramos sempre informar, explicar, tirar as dúvidas, porque o conhecimento técnico eles não têm, pouquíssimos são formados em direito. Infelizmente, seria muito bom que todos os oficiais tivessem nas academias cursos específicos de direito. Eu tenho conhecimento que a Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, eles têm um curso específico, parece que todos os oficiais lá têm que ser formados em direito. Até fui assistir algumas audiências do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e eu notei um bom grau técnico dos juízes. No entanto, aqui eles não são nem obrigados a fundamentar os seus votos, mas eu sempre peço para que fundamentem. Até porque, como sou eu que vou redigir a sentença, eu preciso ter elementos para poder redigir essa sentença. Vejam a situação, às vezes eu só até voto vencido num processo, num julgamento, e eu tenho que redigir a sentença como se eu tivesse votado de forma diferente. Então é muito complicado, eu preciso saber por que eles votaram daquela forma, né? E depois eu redijo o meu voto vencido. Acontece muito.
Então, é muito importante isso para que as partes possam ter embasamento legal para recorrer também. Aqui tem uma foto, ó, eu estava atuando em Brasília, para os senhores verem como é essa composição do conselho. Tá? É muito diferente. Quem nunca viu, chama muita atenção. Às vezes eu converso com as pessoas, eu sempre peço, eu dou aula num curso de pós-graduação aqui, até que a doutora Alessandra é minha aluna, e eu sempre peço para as pessoas irem assistir aos julgamentos, porque há muito desconhecimento da justiça militar. E é importante que se saiba como é, até para os jurisdicionados mesmo, para os próprios militares, eles vivenciarem isso, verem, olha, porque uma atitude ali, que às vezes a pessoa acha que não enseja crime, enseja um crime militar, e ver a repercussão daquilo, porque a justiça militar, ela é uma justiça muito célere, ela é uma justiça que tem poucos processos, primeiro em virtude dos nossos jurisdicionados, que em sua maioria são militares, e assim, se nós tivéssemos a maioria dos nossos acusados, a maioria dos militares fossem pessoas que estivessem respondendo a um processo criminal, seria um Estado falido, né? Porque nós temos que confiar nos militares e as Forças Armadas são uma instituição de muita confiabilidade. Então, se fosse uma área que as pessoas todas fossem criminosas ou tivessem alguma tendência ao crime, o Estado estaria falido. Então, realmente, nós temos poucos processos em virtude disso, mas a nossa competência é muito especializada. E por isso é muito importante que tenha essa justiça para que haja um julgamento conforme aquela situação específica. Como eu narrei para os senhores, por exemplo, do abandono de posto, do crime de deserção, é muito específico, realmente, para quem nunca viu, não entende essa composição. E eu acho importante a questão do escabinato, justamente para dar essa mescla do conhecimento técnico com o conhecimento da caserna, que é super importante. Houve momentos, em alguns processos, por exemplo, que a testemunha estava explicando alguma coisa, eu não entendia, e o meu colega do lado, o juiz militar, ele, doutor, eu queria só explicar que a questão do armamento é assim, assim, assim. Ele explicou direitinho, então isso ajuda muito, muito, até na hora da votação mesmo. Aqui eu só coloquei a título de curiosidade para quem não conhece, o quadro de postos e graduações das Forças Armadas, tanto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né, por ordem de hierarquia, só para os senhores saberem que é bem diferente, bem peculiar. E agora passaremos aos processos penais militares. Então, como eu falei para os senhores, a nossa competência é exclusivamente criminal. Até há um projeto de emenda constitucional para ampliar nossa competência para as ações disciplinares militares. No entanto, ainda não está em vigor, ainda é um projeto, né? E é importante destacar inicialmente que há muita confusão quando acontece um fato na OM, se aquele fato é uma transgressão disciplinar ou é um crime militar. Porque muitas vezes aquele fato ele está descrito como transgressão e como crime. E aí o militar ele não sabe direito como fazer o enquadramento. Como eu falei para os senhores, do abandono de posto. Está lá nos regulamentos, abandonar o posto sem autorização legal, abandonar o posto sem autorização legal. Aí está lá nos 3 regulamentos das forças e também está previsto no artigo 195 do Código Penal Militar. Isso causa, às vezes, muita confusão para alguns militares, eles acabam levando para a área da transgressão disciplinar. Então, eles aplicam ali uma punição disciplinar, eles abrem todo um processo que o coronel posteriormente falará sobre isso. E acabam subtraindo da justiça militar a apreciação daquele fato, subtraindo do Ministério Público Militar a competência para oferecer uma denúncia, para apurar melhor aquele fato, e isso é muito complicado. Então, sempre que tiver um concurso, né, um fato que possa ser enquadrado como crime e também como transgressão, sempre vai ser enquadrado como crime, em virtude até da violação do bem jurídico, porque o grau de violação do bem jurídico no crime é muito maior do que na transgressão disciplinar. Então, a transgressão disciplinar seria algo residual. O próprio Estatuto dos Militares, ele prevê isso no seu artigo 42, parágrafo 2º. Se houver uma conduta que possa ser definida tanto como crime como transgressão, ela será enquadrada como crime. É importante isso porque, diferente da área comum, na área penal militar, quando há um fato que aparentemente constitua crime, a unidade militar ela instaura um inquérito policial militar. Então, não há um delegado de polícia militar. Na verdade, são os órgãos, são os oficiais da própria Força Armada que vão instaurar esse inquérito policial militar para apurar aquele fato. Ou lavrar o auto de prisão em flagrante delito, ou abrir a instrução provisória de deserção, que é um procedimento mais específico, previsto no nosso Código de Processo Penal Militar. Então, é muito importante que seja aberto o procedimento correto para que aquele fato seja apurado da forma devida.
muitas vezes atuando, eu tenho visto que a unidade deixou de abrir um IPM ou deixou de lavrar um APF e simplesmente apurou o fato como transgressão disciplinar. E isso é muito preocupante e pode, inclusive, ensejar a responsabilidade do comandante que tiver feito isso. Então, é muito importante que os militares assessorem bem os seus comandantes nesse sentido. Bom, a ação penal militar é uma ação pública incondicionada, denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar. E os tipos de processo que nós temos são processo ordinário e processo especial. O processo ordinário é o processo normal, que corre lá no CPPM para todos os crimes, salvo de deserção e de insubmissão, que são aqueles processos especiais que têm o rito mais célere e são bem diferenciados. Uma particularidade aqui para os advogados, quem já atuou na Justiça Militar, que eu já até localizei alguns advogados que atuaram lá, nós temos a previsão da sustentação oral em julgamento. Então, às vezes, o advogado é surpreendido, porque como o Código de Processo Penal Militar é muito diferente do Código de Processo Penal Comum, ele é surpreendido na hora, ele sabendo que ele tem que fazer uma sustentação oral no julgamento. É importante que vocês tenham esse conhecimento. O CPPM ele tem um rito diferente e ali em julgamento há essa previsão de sustentação oral. Eu acho, assim, particularmente, muito bom que tenha essa sustentação oral. Eu fui surpreendida muito positivamente por vários advogados lá que atuaram brilhantemente, inclusive em casos complicados. E, assim, por ser um colegiado em que 4 juízes são leigos, é muito importante que o advogado ele atue de uma maneira que ele conheça muito a área, né? Porque ele vai passar uma credibilidade para os militares e ele pode, inclusive, ter várias esferas de defesa ali. Então, teve um julgamento que nós atuamos, até se estendeu bastante e os advogados atuaram de uma forma muito brilhante. Eles exploraram vários aspectos, né, da área militar, apresentaram vídeos e também calcaram bem a defesa deles na lei militar. E para o jurisdicionado, para o cliente, é importante ele ver ali na figura do advogado alguém que conhece. Porque muitas vezes nós recebemos pedidos, por exemplo, de defesa prévia ou de absolvição sumária, em institutos que não estão previstos no Código de Processo Penal Militar, e isso já causa uma estranheza muito grande. Imagina se isso é feito em plenário, né? Eu vou ter que indeferir um pedido e dizer, olha, infelizmente isso não está previsto no Código de Processo Penal Militar. E fica uma situação, o cliente vai ver, nossa, o meu advogado nem sabe direito como é o rito do Código de Processo Penal Militar, o que pode, o que não pode. Então, assim, eu tenho sempre esse cuidado, né? Os advogados nos procuram muito, até para perguntar algumas coisas, os que não estão acostumados, e nós procuramos informar, enfim. Mas a maioria dos que atuam lá tem muito conhecimento, porque eles atuam há algum tempo e eles já estão acostumados com essa área. Eu sou suspeita até para falar porque eu acho uma área fascinante, eu amo o meu trabalho e eu acho muito importante porque é uma área da justiça que a gente vê a justiça sendo efetivada, porque ela é muito rápida, a resposta é rápida, a estrutura da justiça é excelente, a resposta é rápida. Você vê ali que o julgamento, por ser rápido, a tropa já tem uma resposta daquilo. Olha, eu pratiquei um ato, esse ato teve uma repercussão criminal e ele foi julgado. Então isso eu acho que é muito salutar e seria o ideal que fossem todas as justiças, né? Por isso que eu acho a justiça militar essencial, justamente pela celeridade. Por fim, eu acho muito importante essa frase, que eu estava procurando uma frase bacana para colocar para vocês. Um advogado sem prerrogativas é a mesma coisa que um soldado sem fuzil. E eu acho isso muito importante, porque os senhores exercem um mistério muito importante na defesa dos seus clientes. E a justiça ela só é efetivada quando realmente há paridade de armas entre as partes, quando há o conhecimento efetivo, quando há uma atuação importante. E os senhores têm esse papel que é muito importante e essencial à nossa justiça. E dessa forma, eu encerro aqui a minha fala. Gostaria de agradecer mais uma vez. Me coloco à disposição dos senhores, se quiserem conhecer a Justiça Militar, conhecer a primeira auditoria. Os julgamentos são públicos, as audiências são públicas, é só os senhores comparecerem. Nós estamos ali na Ilha do Governador. Comparecerem e verem como é diferente o julgamento na nossa área, como é o processo na nossa área. E eu acredito que a nossa justiça é uma justiça eficaz, célere e que presta uma resposta muito rápida. E por isso eu sou muito satisfeita de fazer parte desse ramo do Poder Judiciário, que apesar de ser pouco conhecido, é um ramo muito importante. Muito obrigada, bom dia.